Prazer, eu sou o Daldas e essa aqui é mais uma review completa. O periférico de hoje é o X-Amber 35.8, um mouse que é muito leve e muito barato. E esse aqui é o X-Amber, ou 35,8, que eles colocaram esse nome para se referir ao peso do mouse, e ele é um mouse custo-benefício, que é ali uma boa construção e um peso muito leve. A X me enviou esse mouse para teste e depois de uma semana estou aqui para dar a review completa. Ele não possui outras versões, tendo somente diferença de cores, sendo uma cor totalmente preta, que é essa aqui, e a outra branca. Esse mouse em promoções custa algo em torno entre 200 a 250 reais, e para conseguir nesse preço, aí embaixo tem o meu link do Discord e do Telegram, que é onde eu mando a maioria das promoções. O visual desse mouse é bem monocromático, não tem nenhum detalhe branco aqui na parte superior do mouse, tirando essa escrita aqui escrito Amber 35.8. Tirando essa escrita, o mouse é totalmente preto. Na parte de baixo temos aqui escrito X, algumas informações elétricas do mouse e alguns selos de certificado. Aqui também temos o botão de on e off e os fits aqui. Essa aqui também é a entrada USB-C dele. Se esse mouse possui revestimento, ele é inexistente. Um ponto negativo desse mouse é a falta de revestimento. Ele tem um plástico que tem uma textura muito boa, mas não há presença de revestimento e eu senti bastante falta disso. Sua construção é um ponto muito forte. Esse mouse pesa 35,8 ou era para pesar. O meu sem fit pesa 37 gramas e com fit pesa 38 gramas. Mesmo com esse peso, sua construção é totalmente coberta, não havendo a presença de nenhum furo na carcaça. Não há também fragilidade em nenhuma parte do mouse. Também não há cliques, mesmo apertando aqui bem perto da carcaça, ó, não tem nenhum clique fantasma, seja na lateral ou na parte de baixo aqui, ó, não há nenhum clique, o mouse é muito bem construído, sendo um ponto muito positivo. O peso desse mouse é muito bem distribuído, não tem nenhum lado mais focado, por assim dizer. Os cliques principais desse mouse são o Huano White, são switches mecânicos, tem um feedback tátil bom, sendo também mais pesado que os switches óticos que eu já venho testando aqui no canal. A implementação tá boa em questão de pré e pós-travel. O único ponto negativo da implementação seria o Wobble que tem nesses botões principais. Os botões parecem que estão meio folgados aqui, meio soltos. Eles têm bastante variação pro lado direito, quanto à esquerda aqui, ó. Eles estão bem soltos, por assim dizer. Tirando isso, é um botão principal ok. Os switches laterais são bem medianos, tendo uma diferença legal entre o switch de trás e o switch da frente. O de trás é um pouco mais firme e tátil do que o da frente. Sua implementação não está muito legal e eles afundam bastante para dentro. A melhor parte desse mouse em questão de cliques e implementação é o seu scroll. Tanto os seus cliques, que são bem leves e táteis, quanto a sua rolagem, que é bem marcada e muito leve de usar, além dele não ser barulhento. O sensor do mouse é o PAL 3395, um excelente sensor aí, ficando apenas atrás dos novos sensores C950 e o sensor do VIPE-V3. A implementação nele nesse mouse ficou bem centralizada, ficou bem no meio do mouse, então não tive nenhum problema utilizando ele. Também não senti nenhum problema ao jogar, mesmo com a DPI relativamente alta em 8K, não tive nenhum problema de rastreio. Aproveitando que está escrito aqui, a bateria dele é de 250 mAh. Dura um tempinho legal até, mas lembrando, se você for usar em 8K, se prepare para carregar sempre no fim do dia. Em 2K demora uns 2 dias aí com o modo competitivo ligado. A conexão 2.4 GHz foi bem estável. Mesmo o modem aqui de casa ficando menos de 1 metro de distância, eu não tive nenhum problema de desconexão ou bugs durante a gameplay. Utilizei com o máximo assim de 30 centímetros de distância do dongle e o mouse. Um ponto bem interessante desse mouse aqui é o cabo que veio com ele. O cabo que veio com ele dá para utilizar tranquilamente para jogar ali enquanto você estiver carregando. Não é um dos melhores que eu já utilizei, mas ele faz o seu trabalho decentemente. Os fits que vieram com ele eu não vou saber identificar certamente qual que material é feito, mas são muito bons. Tem uma velocidade legal, quase se equiparando a um fit aftermarket. Não vou saber quanto a sua durabilidade, então minha recomendação é trocar somente caso você desgaste isso aqui. Agora quanto à parte mais importante do mouse, o seu shape. Ele é um shape simétrico, pequeno,
e não tem uma curvatura tão grande assim na bunda. É bem reto aqui, ó, a caidinha dele é bem tranquila. Tem umas curvas legais aqui na parte do meio do mouse, e é isso. Ele é um clone do shape do G-Wolves lá, HTS ou HTS, e eu recomendo esse shape aqui para quem tem mãos médias e pequenas para utilizar essas determinadas pegadas. Eu recomendaria para utilizar claw e fingertip, e se sua mão for muito pequena mesmo, talvez tu consiga arriscar uma palm nesse mouse aqui. Agora, para mãos grandes, eu recomendaria apenas utilizar para fingertip. A experiência de jogo com esse mouse aqui é quase a mesma do ATK F1 Extreme. É um mouse extremamente leve, então como eu sempre digo, demora um tempo mais para acostumar. Mas depois que tu acostuma, tu tem um mouse muito bom para dar flicks e fazer movimentos muito rápido. Então é aquilo, ele vai te dar uma velocidade muito grande, né, uma liberdade maior ao jogar, mas em troca você vai ter que dar um pouco de estabilidade da sua mira para fora, porque é um mouse muito leve e controlar a mira com ele é um pouco difícil. Infelizmente, esse mouse não tem web software, tem apenas o software, então é só você baixar aí e utilizar como você utilizaria qualquer outro. Aqui em Language você pode alterar para português caso você deseje. A primeira aba aqui é a de remap, então você pode fazer aqui que cada botão vai fazer, tanto os laterais quanto o botão direito, o botão do scroll e por aí vai. Na aba de configurações avançadas, temos 3 modos, o modo de baixo consumo, modo padrão e o modo competitivo. O modo de baixo consumo já está pelo próprio nome, o modo padrão também, e o modo competitivo você vai ter menos latência, né? No caso vai ter mais performance, mas vai gastar mais bateria. E como você alterar o LOD também entre 1 e 2 mm, vai ter o Motion Seeker, que aqui está em português a sincronização de movimento, e o Debounce Delay, que eu recomendo você não mexer, por se tratar de um switch mecânico. Na aba de básico, vai ter como você ajustar o DPI e alterar aí entre vários DPI que você setar aí. Na aba de Polling Rate, tem como você alterar de 125 Hz até 8K, caso você esteja sem fio. No meu caso aqui eu estou utilizando com fio e ele é limitado a 1K de Polling Rate. No modo de suspensão tem o Sleep Mode, que você pode alterar ali o quanto de tempo o mouse vai ter que esperar para poder ficar desligado e não consumir bateria. E temos aqui a aba de perfis, que é onde você pode alterar aí vários perfis aí dependendo do jogo que você for utilizar. Para atualizar o firmware é a mesma coisa, você vem aqui na bolinha da direita, vem em firmware e caso tenha uma atualização de firmware, aqui vai estar avisando para você. Esse mouse, pelo preço dele, não tem muito concorrente, sendo mais próximo o Mad R, que eu acho mais jogo do que ele. Porém, o Mad R não entra em promoção já faz um tempo. E por esse valor de 200 até 250 reais, para mim, ele é uma das melhores, se não a melhor opção nessa faixa de preço. Ainda mais se você quiser testar um mouse extremamente leve, então fica aí minha recomendação de um mouse decente pelo seu preço. X-Amber ou X35,8. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Se gostou, eu peço que deixe o like, comentário e se inscreva no canal. Agora tem um botão de hype que você pode fazer o vídeo ser mais sugerido para outras pessoas no YouTube. Então deixe seu hype também. Se quiser ajudar ainda mais o canal, se torne membro. No último nível de membro, você ganha uma consultoria completa comigo. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu quero me tornar a maior comunidade de periféricos do Brasil. Então entre lá, tire suas dúvidas ou entre apenas para conversar. Se você tiver vergonha ou não utilizar Discord, a DM do meu Insta e Twitter está aberta. Então me segue lá e tire suas dúvidas. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.